Pessoal, estamos tentando resolver aqui o acesso do professor Douglas, tá? Vocês podem conversar um pouco enquanto a gente resolve aqui. Agora foi. Bom dia, professoras. Minha algo. Olá, bom dia a todos. Finalmente consegui entrar. Bom, já são 11h36. Vamos dar então a abertura oficial aqui da banca. Eu gostaria de fazer todos bem-vindos a a banca de defesa de dissertação de mestrado do Carlo Barbieri. Faço bem-vindo especialmente às professoras Olívia, Iris e Ida, que são as examinadoras na banca de hoje. Vamos lá para os rituais. Carlos, você tem, então, até 30 minutos para fazer a sua apresentação, né? E aí depois, então, nós passamos aí para a fase dos questionamentos e observações por parte dos integrantes da banca, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Você já está aí já está compartilhando a tela, então eu vou controlar o tempo aqui. Chegando a 25 minutos, eu te mando um alerta aí no chat, tá bom? Vai lá. Beleza. Bom, em primeiro lugar, eu queria começar agradecendo a Ambra a oportunidade que ela nos deu de passar esses últimos meses aí, mais de ano, estudando, aprendendo com professores que realmente nos deram uma nova vida, principalmente do ponto de vista acadêmico e informativo. Queria também fazer meu agradecimento formal ao nosso querido professor Douglas Castro, que realmente foi além de tudo, um grande homem paciente, né? Porque aguentar uma pessoa da minha idade para tentando estudar de novo, para tentar levar uma nova posição, uma informação em forma de, ao final de uma tese ou uma apresentação, realmente, Castro, muito obrigado. Você foi ótimo. Agradecer à banca também, a professora Ida, Luca, a Olívia e Iris, pela paciência de estarem conosco novamente, duas de vocês, né? Após aquela primeira análise que vocês fizeram no trabalho, extremamente útil, e realmente a partir daí pudemos aperfeiçoar um pouco o trabalho que a gente tinha feito. Eu gostaria de começar assim, colocando que quando a gente faz alguma coisa em termos de análise econômica ou jurídica, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o ser humano, certo? Quer dizer, nós estamos fazendo, logicamente, um estudo levando em consideração a quem ele se destina, certo? E em base a que nós analisamos isso. E eu estive pensando no tema e me lembrei de 3 passagens da Bíblia que eu acho que fazem muita lógica dentro daquilo que a gente vai abordar sobre quem são as pessoas a quem nós estamos analisando. Pessoas que seguramente por curiosidade, por cultura ou por espiritualidade leram a Bíblia, vão se lembrar de uma passagem muito interessante, quando Abraão e Ló estavam já ricos e poderosos, e Abraão já viu que não dava para os dois se manterem na mesma área, ele ofereceu a Ló a possibilidade de escolher para onde eles dividiriam as suas posses, de maneira a não conflitarem os seus interesses que já não se
podiam casar naquele pedaço. E Ló, como nós nos lembramos, viu a área lá de mais verdejante à sua direita, onde estava um lugar muito propício para os seu gado e etc., e escolheu a melhor área. O que mostra que, muitas vezes, na solução de conflitos, né, a gente tem que deixar, às vezes, uma parte, por menor que ela seja, escolher a forma de dirigir, a separação. Uma outra passagem que me lembra muito e que eu acho que tem a ver com aquilo que a gente vai falar aqui é aquela passagem dos filhos de Isaac, né? Quando os 2 filhos nasceram e, ao final, o Esaú, que foi o primeiro, vendeu a sua primogeneidade ao Jacó por um prato de sopa, o que nos mostra muito que o ser humano, muitas vezes, na sua necessidade, ele negocia pela sua sobrevivência a sua liberdade e os seus direitos. Isso tem muito a ver com os dias, inclusive, de hoje, na forma da gente entender, de alguma maneira, o que ocorre nesse mundo que caminhando do multilateralismo para o bilateralismo. E uma última passagem, que eu acho que tem a ver com a parte final da nossa colocação, que é a passagem de José, né? José, que foi maltratado e vendido como escravo pelos seus irmãos, ao final ele conseguiu sobreviver a tudo isso e, de uma forma ou outra, ele teve a oportunidade de assumir o comando do Egito, né? E, com isso, ele pôde salvaguardar o interesse e a alimentação daquele povo todo nos 7 anos de vacas gordas. E isso nos traz a visão, a nível de análise econômica, certo? E 2 pontos importantes. Primeiro, que há que se acumular para se poder dividir. Segundo, que quando você tem o controle do essencial para as pessoas, no caso a comida, você pode usar desse controle para controlar as pessoas e, dessa maneira, com o domínio da logística que ele tinha plantado as suas bases em lugares onde ele armazenou a comida toda, ele pôde, ao final, adquirir todas as terras de todos aqueles que queriam sobreviver e precisavam de comida, mas, ao mesmo tempo, ele deu à parentela as melhores áreas e fez com que eles pudessem progredir. Então, a análise do ser humano, eu acho que é fundamental quando a gente vai poder entrar num estudo como esse, de saber por que houve essa evolução e de que maneira ela ocorreu, certo? Bom, o tema, então, principal nosso, e feito essas considerações sobre o ser humano, é a evolução do multi para o bilateralismo. Esse é o pressuposto básico que a gente está analisando dentro dessa nova estruturação do comércio mundial e esse trabalho que nós fizemos sob orientação do professor Douglas. Bom, o primeiro tema que nós abordamos, e os senhores têm o texto inteiro aí, né? Que mudança se espera nessa formatação do comércio mundial, certo? Nós tivemos um mundo todo se reestruturando, particularmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando nós vimos o GATT poder tentar criar regras de relacionamento comercial internacional, e, a partir daí, nós tivemos uma visão de que era possível aumentar o comércio em favor de todas as nações e estabelecer-se regras bem interessantes para que a gente pudesse, de alguma forma, trazer esse benefício para a coletividade como um todo, certo? E o que esse texto procura responder, certo? Bom, o que a gente pode esperar dessa globalização que deu tantos frutos para o nosso mundo em geral, aumentando o PIB de uma maneira maravilhosa, melhorando a qualidade de vida para muitas pessoas, certo?
e como que isso aconteceu de alguma maneira para que o mundo se encontrasse numa nova forma de comércio. Com o surgimento da Organização Mundial do Comércio, o que nós tivemos? Nós tivemos uma nova visão desta realidade, em que havia a possibilidade de se criar regras internacionais que, mesmo reconhecendo-se as diferenças entre os diversos países, entre as diversas nações, entre as diversas economias, o nível de desenvolvimento desses países todos, pudesse haver uma integração que favorecesse a criação de um mundo melhor. A grande razão de ser da Organização Mundial do Comércio foi criar formas de melhorar a qualidade de vida do mundo como um todo, redividir a tecnologia, as riquezas e os recursos entre os países mais adiantados e os países menos adiantados, e trazendo à coletividade como um todo uma forma de poder desfrutar de melhores produtos com maior qualidade e a um menor preço. Acho que esse é todo o condicionante sociológico, inclusive, dessa nova estruturação que começou a ser feita a partir da Organização Mundial do Comércio. E esta evolução ocorreu de uma maneira bastante interessante, porque passou a dar aos países de menor desenvolvimento a possibilidade de melhorar o padrão de vida da sua população, trazerem novas tecnologias para os seus centros produtivos e criar, a partir daí, uma forma de manter este novo enquadramento econômico de forma positiva e favorável. O que nós todos acompanhamos, eu sou seguramente o mais velho, eu pude ver. Ainda em 63, eu me lembro que eu estive em Taiwan, e nós tínhamos um país e uma renda per capita de $600, né? Enquanto que o Brasil, à época, já tinha $2.300 de renda per capita, né? E tínhamos uma China continental, à época, chamada assim, de praticamente traço, né? Não havia riqueza na China. Esse progresso ocorrido em função das novas formas de globalização acabaram mudando totalmente esse panorama, certo? Então, hoje nós temos Taiwan com $43.800 de renda per capita, nós temos a China já com metade da sua população levada a ser, digamos assim, de classe média, ou um pouco mais do que isso, certo? E nós temos os países desenvolvidos que foram, de alguma maneira, ajudados. O que é que moveu os países, digamos assim, capitalistas, ocidentais, a procurarem uma outra forma de fazerem essa ajuda em seu próprio benefício, né? Particularmente países como os Estados Unidos, que têm teve a liderança de todo esse processo de comercialização, começou a criar, nessa globalização, através da Organização Mundial do Comércio, tratados internacionais que assegurassem isso de uma maneira o mais justa possível, o mais equânime possível. Logicamente, levando em consideração as realidades. O que ocorre, e aí eu começo a entrar assim, numa certa análise um pouco mais crítica, certo? É que as realidades de cada país, o nível de liberdade de cada país, a forma de viver de cada país é bastante diferente. E o era à época. E a estrutura de poder também era diferente. Eu me lembro que eu estava numa reunião com o ministro da Indústria e Comércio da China, na ocasião, e lhe perguntei, quando ele disse-nos que estaria entrando a China na Organização Mundial do Comércio no ano seguinte, se ele não temia que, a partir dessa entrada deles na OMC, nós tivéssemos retaliações contra a China, porque a China tinha lá o seu sistema de governo mais centralizado, tinha os direitos humanos um pouco menos, digamos assim, respeitados. E ele nos disse uma frase que fiquei na minha cabeça até hoje. Ele disse: olha, garoto, né? Era bem mais velho que eu. Você não entende o seguinte: se algum dia os Estados Unidos, né, porque a polêmica já existia nessa época, fizer com que, através das regras da OMC, a gente faça um chinês perder o emprego,
eu libero para cada chinês 1.000 chineses para cruzar a fronteira para a Tailândia. E se insistirem, eu libero 100.000 chineses. O mundo ocidental tem que agradecer que nós mantemos o nosso país fechado para o bem deles, não para o nosso bem. Porque se eu liberar as fronteiras, seguramente não haverá paz. Eu afundo a Tailândia, foi a expressão dele. Isso nos mostra que cada país tinha uma forma de exercer o poder, independentemente das regras da OMC. A China, com aquele seu contingente populacional muito alto, é capaz de reverter a tranquilidade no Sudeste Asiático, e os Estados Unidos, com toda a sua forma econômica pungente, né, que, de alguma forma, acabou impondo regras através da OMC, juntamente com a OMC, para que esse aumento da liberdade no ponto de vista econômico viesse lhe beneficiar, porque os Estados Unidos estava pleno de tecnologia, de conhecimento, e parco já gradualmente da capacidade produtiva por um preço que pudesse abastecer a sua população, certo? Mas, então, essas regras trouxeram benefícios enormes, incalculáveis para a população mundial como um todo, certo? Então, nós tivemos a melhoria da qualidade de vida, principalmente no Sudeste Asiático, que foi, logicamente, a área do mundo que mais se beneficiou dessa nova globalização. Nós tivemos a diminuição do custo de produtos para a população do mundo como um todo. Nós tivemos a capacidade de transferir riquezas, não só para nações, como as pessoas físicas, certo? E isso não tem número de outras alternativas, de possibilidades, de benefícios que foram gradualmente fazendo com que o PIB mundial quase que decupitasse nesses 30 anos, aumentou quase de 13 por aí para 93 bilhões de dólares o comércio mundial, e isso, logicamente, se a gente comparar com o crescimento do PIB, não guarda proporção, certo? Realmente, o incremento do comércio mundial, a partir daí, veio dar à globalização a áurea do sucesso desta nova forma de comércio mundial. Aí começam a surgir certos entraves nesse processo, que acabou levando, principalmente os Estados Unidos, e como eu coloco aí no texto, isto não começou no governo Trump, certo? Com essa cara sisuda toda, começou talvez antes do Obama, certo? O primeiro acordo bilateral, nós vamos lembrar que os Estados Unidos fez com o Chile, ainda na época do Pinochet, que acho que poucos eram nascidos quando o Pinochet era presidente, certo? E aí esse acordo bilateral, que foi talvez um marco histórico para os Estados Unidos, já vinha, de alguma forma, acontecendo também por parte da China. Quem primeiro iniciou esse trabalho de fomento dos acordos bilaterais sempre foi, de fato, foi a China, porque ele queria acordos que não exigissem mudanças do seu quadro interno, mas que beneficiassem aos países que recebiam seus produtos com algumas vantagens e também propiciassem a esses países que se estabelecessem de uma forma ou outra dentro do seu parque industrial que ele começava a fazer crescer e desenvolver. Então, nesse trabalho que nós procuramos resumir aí para a apresentação à universidade, nós começamos a ver que esses acordos bilaterais eles foram gradualmente evoluindo. Eles passaram de uma circunstância eventual para praticamente uma forma, pelo menos facial, dentro da própria globalização. Então, o que nós vemos é que esses acordos que colocamos o Chile como o primeiro deles e cheguemos ao Japão como o último deles que eu menciono aí, que foi no ano passado, certo? Nós estamos vendo que isso foi incrementando as relações comerciais, atendendo às exigências, às necessidades de cada país, certo? Atendendo ao que o Chile queria exportar à época, que era mais cobre, produtos de frutas industrializadas e a abertura do mercado americano para esses produtos, e os Estados Unidos, logicamente, podendo vender tecnologia, know-how
e garantindo, de alguma forma, de que a propriedade intelectual fosse assegurada dentro desses acordos. Eles, de alguma forma, buscavam que os interesses dos dois países se casassem. Com o tempo passando, nós passamos a ver, aqui da parte, pelo menos, dos Estados Unidos, e, como eu digo no trabalho, eu foquei esta visão fundamentalmente nos Estados Unidos, nós começamos a ver que alguns blocos regionais foram se organizando de maneira a se proteger, defender a sua fronteira disso aí, e prestigiar as nações que estavam dentro desse bloco. Eu coloco aí o exemplo da União Europeia como realmente o bloco que melhor se organizou, que ele saiu de uma formação inicial apenas de uma intenção de livre comércio e chegou a ter uma unidade econômica, inclusive com moeda própria e assim sucessivamente. E esses blocos comerciais passaram a se organizar, seja no Pacífico, seja entre o acordo entre o Pacífico e o setor todo da Ásia, entre o Oceano Atlântico de um lado e de outro. Esses blocos acabaram se organizando e, de alguma forma, com isso, nós tivemos a globalização segmentada, como, digamos assim, a formação de um quebra-cabeça, em que o bloco europeu faz o quê? Ele procurou, inicialmente, equilibrar o interesse do continente, né, daquela parte do continente europeu, fazendo com que a Alemanha tivesse mão de obra barata e competente em Portugal, usando apenas um exemplo, e com isso ele acabou baixando os seus custos e atendendo melhor a sua população. Por outro lado, a França pôde manter, de alguma forma, a sua produção agrícola subsidiada, sem sofrer a concorrência dos países de fora. Então, se por um lado o bloco se protegia e protegia a sua população, os seus países, etc., por outro lado, o bloco também se protegia colocando nas suas fronteiras limitações para não sofrer concorrência e negociar, logicamente, com o poder econômico, com outras nações. Então, com isso, a própria OMC não tinha, na sua intenção inicial, a existência desses blocos, em que, por exemplo, a União Europeia não admite a entrada de qualquer produto agrícola dentro da União Europeia num acordo bilateral. Ele tem que ser feito dentro de um acordo entre a União Europeia e os outros países. E aí nós vemos a grande dificuldade, quase 20 anos, do Brasil para poder negociar um acordo com a União Europeia, porque aí os interesses começam a ser divergentes. Se a Alemanha tem um interesse grande na negociação com o Mercosul, porque ela quer colocar o seu produto industrializado, levando em conta que quase 50% do PIB da Alemanha advém da produção industrial exportada, certo? Por outro lado, não interessa à França a entrada do Mercosul com os produtos agrícolas. Então, é muito porque o subsídio da economia francesa que ela dá ao seu produto agrícola, se entrar a soja brasileira, seguramente a França quebra, certo? Então, essas limitações que foram sendo gradualmente visualizadas a nível desses acordos regionais acabaram criando umas primeiras limitações nas regras da OMC, porque não havia uma previsão inicial. E dentro dos próprios blocos, logicamente, começa a haver um certo nível de divergências, porque o interesse da Grécia, quando ela estava numa situação financeira bastante difícil, certo? E não podendo dispor de uma moeda própria para jogar com a moeda para reequilibrar a sua economia, ela passava a ter uma dependência de um benefício do pacote como um todo. E isto acabou evoluindo, e nós vamos ver isso um pouco mais para frente, com a Inglaterra, pela primeira vez, rompendo uma União Europeia, saindo do bloco com o Brexit, né? Porque ela já não conseguia mais visualizar na União Europeia mais benefícios que prejuízos naquilo que estava acontecendo. Dentro disso, e aí nós vemos, por exemplo, a Inglaterra começando também a firmar
buscando acordos bilaterais. Mutatis mutandis, da mesma maneira, com a presença da China. A China foi um grande fator de modificação desse quadro, certo? Por quê? Porque a China, dentro de um regime centralizado e com a eficiência de um Estado que conseguiu criar um regime político fechado, mas um regime econômico aberto, mais ou menos ao mesmo estilo que na América Latina a gente viu no Chile na época do governo militar, certo? O que a China fez? Ela passou a criar certas condições para a organização de oligopólios manejados pelo Estado, né? Com isso, esse monopólio passou a exercer um poder no mundo como um todo, fazendo dumping para os países, né? Contra os países que tinham produção própria. Nós vimos isso de uma maneira muito explícita agora na pandemia, quando praticamente a China dominava a quase totalidade da produção de produtos essenciais na sobrevida das pessoas que estavam infectadas pela pandemia. Isso acabou dando uma visão mais clara do mundo, que o monopólio da produção, em base da orientação estatal, e o monopólio, o exercício do dumping contra os outros países, desarticulou a indústria. Isso tudo veio acabar dando como consequência a necessidade de criarmos um mundo pós-globalização. Como é que esse mundo em transformação começa a operar? Quais são as novas regras que se fazem necessárias? Ora, esse bilateralismo, em nenhum momento eu digo que ele se contrapõe necessariamente ao globalismo. O que eu tento dizer é o seguinte: a nova forma de globalização parte da defesa dos interesses individuais, ou seja, os países entre si vão encontrar, de alguma maneira, a forma de preservar os seus interesses. O acordo do Japão, por exemplo, acho que é típico. O Japão criou, dentro do globalismo, uma nova forma de atuação. Ele passou a criar marcas, ao invés de produtos. Com essas marcas, ele passou a exercer um poder muito grande na comercialização dos produtos, que as pessoas valorizavam as suas marcas, as Toyotas da vida, e assim sucessivamente. Porém, ela estava começando a ser limitada nisso. Então, para a entrada no mercado americano, ela quis fazer mais. O que ela fez? Fez um acordo bilateral. Com isso, de alguma forma, a ideia do acordo bilateral começou não mais a acontecer apenas entre um país forte, como é o caso dos Estados Unidos ou da China e outros países, e passou a ser um acordo entre nações poderosas, como é o caso do Japão e dos Estados Unidos. Quais são os entraves que a gente vê na continuidade dessa globalização? Em primeiro lugar, o forte crescimento do nacionalismo. De onde surge o nacionalismo? E aí são uma das microcausas dessa mudança, certo? Ora, a população americana com a população brasileira, nós tivemos, ao longo da nossa história, uma visão de que o patriarca da família, o sustentador, seja o cônjuge masculino ou feminino, ele tinha a capacidade de alguma forma, manter a família. Com o crescimento da demanda, dos novos produtos, do marketing, digamos assim, esses produtos passaram a exigir que o outro cônjuge fosse trabalhar, e, ao final, muitas vezes, o próprio cônjuge tem que fazer 2 empregos, um deles, para poder subsidiar. Ora, essa perda do poder aquisitivo, seguramente, em países como os Estados Unidos, acabou gerando uma insatisfação que os políticos nacionalistas mais exacerbados utilizaram para justificar medidas restritivas a nível de comércio, fugindo completamente à regra da OMC, impondo tarifas arbitrariamente unilaterais. E como a OMC estava enfraquecida, porque ela não estava mais com a sua estrutura funcionando adequadamente, nós não tínhamos os juízes necessários ao seguimento de controvérsias para poder fazer isso funcionar, as regras passaram a ser impostas ao longo, particularmente, dos últimos 4 anos, unilateralmente por qualquer um dos países, certo? Vamos tentar, então, entrar nas nossas conclusões, certo?
O que advém dessa visão, pelo menos que nós tivemos? O mundo parte para um novo globalismo a partir de acordos bilaterais. Seja quem estiver na presidência dos Estados Unidos agora, o Trump, dentro da sua cabeça, fundamentalmente, digamos assim, bilateralista, ou seja o Biden, que é um defensor do multilateralismo, a ideia dos acordos bilaterais não vão mudar. Porque é do interesse americano, como é do interesse da União Europeia, como é do interesse da China, manter-se tirando a maior vantagem possível de acordo entre as nações que precisam dele. E isso vai dar uma nova regra. Claro que o multilateralismo, a partir da posição do Biden, vai se utilizar fortemente das entidades internacionais. A OMC provavelmente vai ser fortalecida novamente, a Comissão de Controvérsia vai ter seus membros completos, a Organização Mundial de Saúde volta a ter a sua plenitude, mas, em termos práticos, o que nós veremos a partir da frente, na minha visão, é um jogo duplo, uma faca com dois gumes, certo? Por um lado, acordos multilaterais fortalecidos a partir de novas regras que venham a ser estabelecidas. Em segundo lugar, nós vamos ter os acordos bilaterais que, de alguma maneira, vão dar o tom até para os acordos internacionais. Esse é o tema que eu procurei abordar nesse tempo aí em que andei estudando, pesquisando. Novamente agradeço ao professor Douglas pela sua paciência e dedicação. Me coloco à disposição aí para todas as perguntas que forem devidas. Ok, obrigado, Carlos. Esta sua temática, na verdade, é uma temática bem complexa, né? E o Carlos, ele abordou uma dimensão, né? E, na verdade, uma dimensão muito importante e que tem ressonância com aquilo que nós vemos atualmente no cenário global. Então, eu vou passar a palavra para os membros da banca, e como é tradição, vamos começar aqui pelos membros externos, né? Eu vou passar a palavra, então, para a professora Iris, fazer as suas considerações, depois a professora Olívia, e aí, então, a professora Aida, que é da casa, fará as considerações finais. Certo. Então, gostaria de saudar novamente a todos, né? O senhor Carlos, o senhor Douglas, a senhora Aida, a Olívia e o Alfredo. Gostaria de agradecer o convite e dizer que realmente o trabalho é um trabalho com um tema muito interessante, que eu aprendi muito lendo o trabalho do senhor Carlos. Foi muito produtivo para mim, ainda mais que eu acabo estudando essa questão relativa ao direito internacional. Então, agradecer pelos ensinamentos aqui que eu tive com o trabalho escrito e algumas dúvidas que me geraram do trabalho escrito. Com a apresentação, elas foram muito bem sanadas, digamos assim. Inclusive, eu tenho alguns questionamentos para fazer, e alguns deles ficaram prejudicados, porque eles já foram respondidos. Eu fiz uma listagem de algumas perguntas aqui, e algumas delas já foram respondidas no decorrer da explanação. Tá? Mas, né, vou aqui listar algumas questões que eu julgo importante. Bom, primeiro, a questão relativa à nova globalização, né, com base nesses tratados bilaterais. Tá? Esse fracasso, existe a ideia de que houve um fracasso da Organização Mundial do Comércio, e que esse fracasso da Organização Mundial do Comércio ele se dá em razão da rodada Doha. Gostaria de saber qual é a sua opinião em relação a isso e se há, na sua opinião, algum elemento
que sustente, que fundamente esse fracasso além desse aspecto. Tá? Gostaria de perguntar também, em relação à OMC, existe um projeto de reforma, e eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento sobre esse projeto de reforma e se esse projeto de reforma ele vem embasado nessas questões novas que vêm sendo delineadas, né, a partir desse novo movimento mundial em razão da base do bilateralismo. Tá? Tem uma pergunta, né? A terceira pergunta é uma pergunta relativa à questão que já foi respondida no final da apresentação, que é em relação à nova presidente, ao novo governo americano, se Biden, então, como presidente americano, qual seria a sua opinião em relação às mudanças que iriam ocorrer? E isso já foi respondido, né, que a OMC, então, ela iria ter provavelmente um fortalecimento, mas que a base e a tendência, né, de se firmar os tratados bilaterais, ela não vai, né, não vai se modificar. Então, essa questão, ela realmente ficou prejudicada. E eu tenho uma última pergunta. Eu gostaria que, assim, em termos bem... talvez tenha sido até uma falha de interpretação minha, mas eu gostaria de entender um pouquinho melhor, porque realmente é uma matéria que interessa bastante a minha pesquisa, e eu fiquei com essa curiosidade em relação à ideia da globalização e da integração regional. Qual seria o efeito, digamos assim, o efeito prático que geraria essa nova globalização na questão relativa à integração regional, aos blocos de integração regional, como União Europeia, Mercosul, né? Que eu gostaria de também ter essa resposta. Mas, de forma geral, né, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho. Excelente o tema, excelente a explanação, excelente a escrita, e só gostaria, assim, de ter essas respostas, se possível, né? E agradecer mais uma vez. Obrigado, professora Iris. Acho que suas questões muito bem colocadas. Na nossa visão, a Doha foi assim, ela pecou pelo excesso. Ela foi tão ambiciosa na tentativa de formatação de um acordo mundial, e não foi assim, digamos assim, mais ou menos que nem a Constituição brasileira, foi farta na distribuição dos benefícios e um pouco econômica na forma de saber de que maneira esses benefícios poderiam ser conseguidos, né? Então, quando é que Doha, na minha visão, acabou prejudicando esse crescimento do comércio? Pela ambição. É uma ambição positiva, nós queremos isso. Então, onde é que estão os pontos de conflitos maiores na rodada de Doha? Particularmente a questão dos acordos agrícolas. E isso se remete à sua última colocação, por exemplo, dos blocos regionais. Se nós quisermos, por exemplo, fazer um acordo do Mercosul com a União Europeia, nós teremos que encontrar uma maneira, dentro do que existe, de excluir, de alguma forma, ou pospor indefinidamente a questão agrícola do acordo. Porque a produção agrícola francesa, a partir do minifúndio, ela não tem capacidade de concorrer com a produção da soja brasileira e argentina, que são extremamente mais, digamos assim, produtivas e têm um custo muito menor, seja pela extensão territorial, seja pela qualidade das terras da Argentina ou pela tecnologia brasileira. Ora, a rodada de Doha, voltando à sua pergunta, ela traçou normas gerais excelentes, maravilhosas, certo? Mas, quando esses itens voltaram para os países de origem da rodada,
eles vão encontrar novamente essas resistências internas, né? Lembrando que o grande dificultador dos acordos mundiais é que eles são de difícil enforcement, né? Porque eles têm que ser aprovados pelos congressos dos países, e isso, logicamente, submete aos lobbies internos, né? Você imagina um acordo, por exemplo, entre o Brasil e Estados Unidos, o poder da indústria brasileira, que é altamente protegida, a quantidade de, digamos assim, exigências que surgirão em termos de prazo, de benefício, e assim sucessivamente. Bom, então, Doha, na minha visão, ela pecou pelo excesso de desejo, né? E pela carência de um caminho a ser seguido. Com relação à reforma da OMC, há muitas propostas em andamento, e eu acho que o OMC deve, de alguma maneira, partir para um meia-culpa. Ela tem que entender que ela avançou muito e não tinha uma base de sustentação. Então, nós temos que voltar desde a rodada do Uruguai e começar a reformular e fazer a partir dos acordos bilaterais, inclusive, certo? Dentro da sua linha de perguntas, ver, bom, de que maneira os Estados Unidos e o Japão, por exemplo, que são duas nações desenvolvidas, encontraram uma forma de acordar que beneficiasse os dois países. Eu acho que a grande reforma que a OMC pode fazer é, humildemente, aprender dos acordos bilaterais, agora, inclusive, esse que eu vi na Ásia, e falar, bom, como é que eu faço para transformar isso em mundial, certo? Eu creio que daí vai sair formas práticas, né? E a outra dificuldade que sempre a OMC vai ter é justamente porque, como é uma coisa ampla, global, as formas de cada país poder exercer esse acordo, inclusive dentro da legislação interna, e todos nós sabemos que a grande dificuldade é essa, como que você enforce dentro de um país, por exemplo, dentro da China, o respeito ao direito do trabalhador, né? Em que ponto, como é que eu flexibilizo a regra para que eu não prejudique a realidade do país, né? E, ao mesmo tempo, eu consiga obter uma aceitação de algumas regras. Com relação ao novo presidente, mais ou menos eu sigo naquela linha. Eu acho que o Biden, em sendo empossado, ele vai ter uma visão globalista, né, multilateralista, mas as ações são mais pragmáticas. Eu escrevi uma vez um artigo do governo Bill Clinton, no 8º ano do governo dele, que eu diria assim, o sucesso pelo insucesso. E foram 2 páginas que o jornal me deu para escrever a matéria, então deu para escrever todas as besteiras que eu quis, mas a verdade é que o Bill Clinton, como é que foi o sucesso dele? No State of the Union, ele falava tudo que ele achava de lindo que deveria fazer. E, na realidade, ele colocou uma gestão econômica extremamente conservadora, né? Basicamente republicana. Ora, esse sucesso pelo insucesso, mais ou menos, é que eu acredito que vai ser a gestão do Biden. Ele vai colocar os temas mundiais. Eu acho que o Biden, coitado, vai ter uma dificuldade muito maior para coordenar esse governo de coalizão que ele terá que fazer, né? Porque ele foi uma eleição de coalizão, e esses temas vão refletir na política externa, porque, na medida em que eu não consiga resolver a curto prazo, estou dizendo, a questão ecológica dentro dos Estados Unidos, eu tenho que colocar a questão ecológica a nível mundial para satisfazer a minha base eleitoral, certo? Porque isso é uma questão de sobrevivência, né? Dele, politicamente falando. Então, o Biden, dentro dessa perspectiva de globalização, eu acho que ele vai usar as organizações internacionais, vai colocar discursos maravilhosos, certo? Mas, na execução, ele não pode se furtar a ideia de continuar aumentando a capacidade exportadora americana e diminuição das perdas que tem na balança comercial, porque, senão, ele estaria comprometendo a própria saúde econômica do país. E, por outro lado, ele tem que proteger o trabalhador interno de alguma forma, senão ele perde o apoio sindical. Enfim, eu quero crer que o Biden seguirá dentro dessa acordo, dessa forma de fazer bilaterais no dia a dia, no pão com manteiga, e um multilateral para efeito mais externo.
No que diz respeito aos acordos regionais da União Europeia, eu acho que ela tem que encontrar uma maneira, e está buscando, certo, de evitar, porque agora já saiu a Inglaterra, a Hungria já disse que vai sair, a Itália quase saiu, certo? Então, se a União Europeia não encontrar uma maneira de equalizar o continente como um todo, não está estando só submisso aos interesses dos principais partes do acordo, que é a Inglaterra, perdão, a Alemanha e a França, ela vai acabar digamos assim, se esgarçando. Talvez não haverá mais Brexit na União Europeia, mas seguramente ela terá que encontrar uma maneira de equilibrar isso, inclusive para fazer acordos com o resto do mundo, porque hoje a União Europeia vive quase que 80% em torno dela mesma. Então, ela quer impor e tem condições de impor certas regras. E agora, voltando ao Biden, eu acho que o Biden e a União Europeia vão, de alguma maneira, estudar uma forma de reequilibrar o sistema produtivo de forma a não estar tão dependente da China nas suas necessidades essenciais. Não sei se eu respondi. Muito obrigada. Professora Olívia. Bom, boa tarde para quem está aqui, bom dia para quem está aí, né? Primeiro eu queria agradecer novamente o convite, dizer que eu estou muito contente também, não só de estar aqui novamente, mas de poder acompanhar o trabalho, a evolução. É sempre muito gostoso ver o ciclo fechando. Parabenizar também pelo trabalho, professor Douglas, pela orientação. E aqui, Carlo, eu separei algumas perguntas que talvez eu até seja um pouco repetitiva em relação à qualificação, algumas perguntas que me ficaram, mas até no sentido de, enfim, se você for pensar em publicar o trabalho, se você tiver essa pretensão de transformar num artigo, acho que pode valer a pena considerar. E algumas perguntas que eu quero ouvir mesmo de você, mais um pouco a sua percepção do que propriamente uma questão de certo ou errado, tá? A primeira questão, de novo, está ligada ao objetivo do seu trabalho. Lá na página 15, página 16, você apresenta o seu objetivo de algumas formas diferentes, digamos assim. Então, você começa dizendo que vai analisar a diminuição das reuniões multilaterais. E aí depois você diz que vai avaliar a tendência dos Estados Unidos como um provável fomentador da nova ordem mundial. A gente já chegou a falar disso, não acho que as coisas são excludentes, mas acho que talvez isso pudesse ficar mais claro desde o início, inclusive no seu título, já que esse foco aí talvez seja um foco importante também do seu trabalho. Uma segunda questão, e aí eu quero ouvir de você mesmo, envolve a seleção dos casos que você, dos documentos que você analisou. Você menciona ali na página 19, página 19, que a seleção de casos seguirá a modalidade typical case, cujo objetivo é obter casos representativos. E aí, aqui no parágrafo de baixo, você fala, né, que faz um recorte de objeto em acordos comerciais celebrados nos Estados Unidos nos últimos 4 anos do mandato do Obama e depois do Trump. E diz que justifica-se a escolha dos casos como sendo ambos representativos para análise do fenômeno. Eu queria entender um pouco de você o quão representativo do todo isso é. Inclusive pensando em quantidade mesmo, assim, o quanto isso significa do todo. Essas duas perguntas são perguntas aí mais, talvez, de metodologia, de estruturação do trabalho, né? E outras 3, uma é uma sugestão, talvez para uma futura publicação, que acho que vale a pena, é sempre bom endereçar os frutos de um trabalho cuidadoso, a questão sobre essa notória diminuição das reuniões da OMC
acho que valeria ainda que seja numa nota de rodapé, evidenciar o que você está querendo dizer como notório, né? Então, mudou de 100 para 1 ou de 100 para 50? O quão notório é, talvez com um reforço aí, de olhar mesmo para as reuniões que foram feitas, ou eventualmente aproveitar algum estudo que já foi feito sobre isso. E aí, 2 questões finais. Uma que eu achei super bem escrito o texto, e gostei também de várias frases que você coloca, né? E lá no final você fala, né, do método chinês que assusta. Gostei, assim, me pegou bem. Eu queria ouvir mais de você o porquê assusta tanto o método chinês, o que quais são essas características, o que difere. E por fim, talvez mais uma reflexão, e até considerando esses últimos comentários da professora Iris, né, sobre talvez o que vai acontecer a partir de 2021 com a nova presidência, etc. Se existe um caminho só de ida, né, de multi ao bilateralismo, do bi ao multilateralismo, ou se é uma coisa de idas e vindas mesmo, né? Se é uma tendência, e quais talvez são as características desses movimentos, assim, né? Porque que em alguns momentos a gente vê o predomínio mais de um sistema, em outros momentos menos de outro. Queria ouvir um pouquinho mais de você, possíveis, não vou dizer explicação para não sermos tão ambiciosos, mas alguns pitacos, algumas hipóteses suas. Obrigada. Obrigado, professor Lívia. Sempre suas considerações são maravilhosas, me foram extremamente úteis na revisão do trabalho, eu lhe agradeço muito. E vamos começar pela primeira parte da sua pergunta. O que eu procurei limitar, e a culpa eu vou transferir em parte ao professor Douglas, é que ele sempre dizia, olha, se você escrever tudo que você acha que precisa, é muito provável que você não termine seu trabalho nunca, porque cada vez que a gente faz uma frase, vocês lembram de 2 outras, né? Então, essas limitações, e eu agradeço muito ao Douglas por isso, senão realmente eu estaria perdido, a minha formação acadêmica é muito fraca, né? Para poder entender essa abundância de orientação que eu recebi. O que eu vejo é o seguinte, quer dizer, a sua colocação é muito válida. Muitas vezes os temas ficam, não é que desamarrados, eles ficam soltos pela limitação da gente tentar fazer algo que seja dentro do limite prático, né? A nossa ideia, inclusive, é terminar esta fase difícil, acadêmica, é transformar isso num livro, certo? Onde esses temas poderão ser abordados com um pouco mais de amplitude, de maneira que ele possa contribuir de alguma maneira a esse debate que está surgindo e que vai acompanhar. Eu lhe agradeço a sua observação e lhe asseguro que ela vai ser levada, como as outras que foram feitas, em muita consideração, numa fase mais ampla, em que a gente pode, inclusive, ou fazer vários livros, ou pelo menos fazer um livro um pouco mais amplo. Com relação à sua pergunta da quantidade de reuniões, elas partiram praticamente de reuniões que aconteciam quase que mensalmente para 0. Se você pegar os últimos 4 anos, por isso que eu acho que eu coloquei de uma maneira enfática que as reuniões deixaram de existir, não houveram. Que a primeira coisa que se exige numa reunião da área de controvérsia, certo? Da comissão de controvérsia, é que haja quórum. E a partir do momento que a comissão deixou de ter quórum, porque os Estados Unidos não nomeou os seus membros, foi uma redução drástica quer dizer, não houve nenhuma. Não dá nem para comparar, quer dizer, é qualquer coisa com nada, certo? Então, por essa razão que eu coloquei o drástico, porque foi um drástico assim, realmente drástico, acabou, não existe. Não faço reunião, peguei a bola, fui embora e não posso deixar os outros jogadores entrarem em campo porque não tem bola mais para jogar. Das suas sugestões, que são excelentes, certo? Bom, vamos ver, a primeira delas... bom, isso da notória dimensão. A segunda, com relação
ao susto chinês, certo? A China, e aí o mestre Douglas sabe mais, porque ele conhece mais da China do que qualquer um de nós. Olha, eu estive na China, eu te diria, umas 50 vezes. Seja como conhecendo Taiwan primeiramente, depois conhecendo Hong Kong, depois representando o Brasil, a terceira maior trading da China, e fomos o maior importador de produtos chineses no Brasil durante muito tempo. E isso me deu uma pequena noção da maneira pela qual o chinês pensa. Você deve ter estudado alguns livros que o chinês, ao contrário do ocidental, ele pensa da seguinte maneira: primeiro, o coração, né? Então, se ele gosta da pessoa, o livre relação. Segundo lugar, vem a razão. Em terceiro lugar, a lei. Ou seja, dentro desta formatação mental chinesa, que é muito interessante, certo? Nós temos que entender o método operandi do chinês, certo? Como é que eu citei aí no trabalho, quer dizer, como é que eu faço um acordo em que as partes que eu não quero não entrem e as partes que eu quero sejam as mais destacadas. Eu não vou entrar novamente no trabalho, mas você viu por lá que esta linha de pensamento chinês, ela é extremamente pragmática, certo? Ela é essencialmente pragmática. Ela não se perde em teorias. Isso vale, inclusive, para os acordos. Eu vejo muita polêmica no Brasil de alinhamento ideológico do Brasil com os Estados Unidos ou com a China. A China ela tem a intenção do poder, isso é uma coisa clara, certo? Ela busca o poder. Então, só entrando um pouquinho nesse tema, o que nós vimos, por exemplo, por parte da China? Primeiro, o Plano 2025 da China, que é o domínio do comércio mundial através da logística. Ora, a China tinha capacidade exportadora de capital, né? Ela tem 1,2 trilhões de dólares de títulos americanos no caixa, e a partir daí ela passou a se organizar para que, dentro desse Plano 2025, que é do próprio Partido Comunista Chinês, ela teria o controle da logística mundial através da Rota da Seda, né, que foi implementada a partir de um certo tempo, o controle dos portos de escoamento dos produtos dos diversos países, na África, na América Latina, na Europa e alguma coisa aqui nos Estados Unidos, que depois foi barrado. E você veja, em termos assim, exuberantes de prova, né, a China controla, através das suas empresas, as duas entradas do Canal do Panamá. Ora, em sendo considerado apenas os fatos, sem entrar na análise do projeto 2025, nós teríamos que nenhum produto no mundo, assim, exagerando, o nenhum sempre é uma palavra burra, né? Mas assim, a maioria dos produtos no mundo não poderiam ser comercializados se não fosse através de uma forma ou outra com a aquiescência chinesa, certo? Porque eles teriam o domínio da logística. Essa habilidade, essa competência, olha, me ajoelho diante da competência chinesa, certo? Que, por um lado, me assusta, lógico, porque nós estaremos, de alguma forma, chegando a um ponto em que esse domínio será exercido, e que nem que hoje a gente vê, né? A participação dos veículos de comunicação, etc. Então, essa parte da cultura chinesa que me assusta. Ela é evolutiva no sentido imperial. E que está no direito dela. E lembremos o seguinte, a China foi, por milênios, impossibilitada de exercer essa vontade, seja pelos sofrimentos causados até na Segunda Guerra, pela invasão que ela sofreu, a maneira com que ela foi, de alguma maneira, estuprada, né, dentro do seu território, até os tempos, digamos assim, das grandes navegações, os portugueses, etc. Então, a China, pela primeira vez, ela tem força para poder exercer isso, certo? E aí vem Confúcio, certo? Quer dizer, se você pegar as análises, elas não deixam de levar em conta o Confúcio, mas uma parte do Confúcio, certo? Essa competência chinesa de extrair da filosofia, do direito, da economia, aquilo que lhe beneficia dentro desse plano de poder mundial, é que me assusta, certo? Essa a parte que eu quero deixar. E, por último, a sua colocação é extremamente interessante, certo? Eu continuo a crer que não haverá nenhum processo excludente. Você tem toda a razão, certo? Os acordos bilaterais não excluirão. Eu acho que eles conduzirão. Essa é a minha
o meu pensamento, certo? Os acordos bilaterais conduzirão a OMC e os acordos multilaterais a uma realidade mais próxima do que acontece. Menos declaração de boa intenção e mais direção naquilo que a gente sabe que é o real. Interessa aos Estados Unidos a defesa da propriedade intelectual, perfeito. E eu não quero entrar nesse tema, porque isso vai ficar para depois, certo? O mundo se modifica de tal maneira que hoje você já não tem mais nações, né? Eu me lembro bem que, quando eu era garoto, a gente falava contra o imperialismo americano, era parte da retórica na universidade, certo? E se a gente for falar hoje, nós falaremos contra o imperialismo americano ou contra o imperialismo da Google ou da Microsoft, que dominam a economia e exercem o seu poder além fronteiras, certo? Então, acho que essas modificações em que os Estados vão ter que se defender através dos seus governos, com relação a essa nova forma de poder mundial que advém das grandes empresas multinacionais, quero crer que será um dos grandes debates na OMC, voltando à sua pergunta original, certo? E que a OMC tem que fazer? Se a OMC é formada por países, né, e não por empresas, de que maneira esses países vão procurar estruturar a sua ordem econômica, ou a nova ordem econômica, como falou o Bush, certo? De maneira a proteger o seu território, a sua nação, a sua população, etc. Ou vamos admitir uma nova ordem mundial a partir dos grupos econômicos estruturados em conjunto com alguns países. Acho que esse é o tema que a OMC vai ter que se debruçar e encontrar uma solução. Obrigada, Carlos. Satisfeita. Professora Aida? Bom dia. Aqui nos Estados Unidos ainda estamos, né, antes do nosso horário de almoço. Gostaria de agradecer o convite do professor Douglas. É um prazer poder participar agora da avaliação final, então, do trabalho do aluno Carlo Barbieri. Já tive a oportunidade de participar da banca de qualificação e está sendo um prazer participar agora da banca final de avaliação do trabalho. Carlo, foi bastante interessante a leitura do teu trabalho, o tema é bastante atual. Para mim, que vivo também nos Estados Unidos, aprendi bastante com relação a essa mudança de cenário, de se pensar num mundo globalizado, com esses blocos comerciais, a questão do multilateralismo e essa nova visão, não tão nova assim, mas essa nova tendência, então, de se buscar acordos entre dois países e não mais via blocos econômicos, né? Ficou claro para mim também, eu também tinha algumas perguntas a mais, mas com a tua apresentação também, algumas delas foram respondidas, tá? E primeiro eu queria fazer alguns comentários com relação ao trabalho propriamente dito, tá? Porque nós todos sabemos que quando nós escrevemos um trabalho longo dessa forma, se lê e relê, e muitas vezes não se vê determinadas coisas, porque de tanto ler a gente já não enxerga mais aquilo que a gente está escrevendo, é muito comum. Então, algumas coisinhas acabam passando. E aquele que não participou da construção do trabalho, às vezes enxerga algumas coisas a mais que participaram diretamente e não veem. E é comum isso, né? Isso acontece sempre. Então, teria algumas coisinhas, poucas, que eu verifiquei, podem ter mais, mas de minha parte foi o que eu consegui identificar. Primeira coisa que aí uma sugestão, tá? Nós temos o parágrafo 1º da página 20, em que tu começas o teu segundo capítulo, pós-globalização, o mundo em transformação. Eu só mudaria o tempo verbal aqui para um tempo presente, porque aqui realmente tu já começas, né, a tua pesquisa propriamente dita. Como tu colocaste aqui, como dito, a globalização será o cenário sobre o qual se debruça essa pesquisa. Não, a globalização porque a pesquisa, enfim, já foi realizada. Tá? É uma sugestão, né, desse primeiro parágrafo aqui. Depois, eu notei em algumas partes do teu trabalho, isso que eu vou comentar, mas mais precisamente, página 62,
em que... deixa eu chegar lá aqui, só um pouquinho. Passei. Seria o item 1 em que tu começas, o sentimento nacionalista ganha força no tecido social. Tá? Neste início aqui, que tu começas em 1980, observar pontualmente a classe média americana, e aí tu trazes, né, alguns dados aqui. Seria muito importante tu colocares a fonte de onde tu tiraste essa informação. Eu notei no teu trabalho alguns outros pontos, eu não cheguei a efetivamente pincelar mais, mas numa dissertação de mestrado é muito importante, mesmo que sejam coisas publicamente conhecidas, entendeu? Que de um modo geral a gente tenha conhecimento, mas academicamente é importante que nós coloquemos qual é a fonte, onde né, tu buscaste essa informação. Tá? Então, aqui seria importante colocar isso. Depois, página 63, deixa eu ver aqui... Coloquei aqui para ti, seria, tu colocaste, já no século XXI, os Estados Unidos buscou. Aqui o correto, pelo menos no meu entendimento, é seria buscaram, né? Porque nós estamos tratando os Estados Unidos, tá? E não como o país, né? O país. Seria mais essa questão. E depois, na página 64, aqui, erro de digitação somente, tu tens 2 artigos O, tá? No segundo, seria o primeiro parágrafo da página 64, observa-se, então, uma luta que visa o domínio de uma nova revolução tecnológica. Errinho de digitação, é só deletar essa questão aqui. O trabalho está bastante bem escrito, foram bem poucas questões assim que eu consegui vislumbrar. Tá? E aí, agora eu teria também algumas perguntas, né? Com relação ao tema, bastante interessante. Tá? Primeiro, uma colocação, pela leitura do teu trabalho, então, para mim ficou muito claro, né? De que esses blocos comerciais que começaram a se organizar no passado e que tiveram, assim, pelo menos do meu ponto de vista, essa questão de que os países se uniram para formarem blocos mais fortes, mas, ao mesmo tempo, eles foram obrigados a abrir mão de uma certa soberania, exatamente em prol de um bloco econômico, né? Eles estão, de um certo modo, retrocedendo e trazendo para si, novamente, uma soberania maior, né? Buscando o retorno da sua soberania, em prol dessas questões mais bilaterais, enfim, em que há um interesse, normalmente um interesse bastante grande do país mais forte, né, em relação a esse país mais fraco. Pelo menos essa foi, assim, a grande questão que para mim ficou clara com o teu trabalho. Dentro dessa ideia, então, desse bilateralismo como essa nova tendência, né, mundial, eu te perguntaria o seguinte, se na tua visão essa questão do bilateralismo ela é mais arriscada para os países mais fracos, tá? Se eles estão com um risco maior nesse modelo bilateral do que nesses blocos econômicos. Tá? Depois já respondeste essa questão que eu tinha pensado aqui, realmente, se tu pensas que o Biden vai permanecer nesse caminho do bilateralismo ou vai tentar, de alguma forma, voltar ao multilateralismo, mas já me respondeste, já respondeste para nós, acho que nós todos ficamos com essa imagem. Como será, então, esse novo modelo americano a partir de janeiro? Né? E aí a outra pergunta que eu teria para ti seria o seguinte, se tu pensas que com a crise, a pandemia, agora de 2020, se é possível afirmar que os Estados Unidos irão tomar medidas mais drásticas para não depender da produção de produtos essenciais que estão nas mãos de outros países. Tá? Qual é a tua visão em relação a isso? Então, essas seriam, então, as minhas perguntas e as minhas considerações. Muito obrigado, professora Aide. Extremamente procedente as suas colocações. Eu vou me comprometer a revisar o texto
nesses pontos que foram bem observados, de tal maneira que eu possa ter o trabalho final com elas, essas observações inseridas são totalmente procedentes. Com relação às suas questões, elas são assim, um desafio, né? Porque realmente a grande questão da Europa, particularmente, que eu acho que é o maior exemplo que nós temos de diferença entre globalização e globalismo, né? Quer dizer, se a gente levar um pouco a terminologia um pouco mais a fundo, né? O globalismo de um Estado único, eu acho que é o que está fazendo com que as nações, de alguma maneira, falam, vamos parar por aí, certo? Porque a Europa começou na globalização, ela fez a união dos países, etc., mas ela quer chegar a um Estado único, certo? Ou pelo menos aqueles que estão assim com a maior cabeça dentro da direção da União Europeia, eles querem chegar a um Estado único, como já tem a moeda única, já tem um parlamento sem grandes poderes ainda, etc. Então, eu acho que as nações europeias, em geral, que se apaixonaram pela ideia da globalização, pelos acordos regionais, certo? Pelo acordo regional, particularmente da União Europeia, que trouxe benefícios fantásticos para cada um dos países. Agora, como tudo na vida, tem um limite, né? Tem um momento em que, como a gente tem no casamento, certo? Quer dizer, a gente cede, chega uma hora e fala, peraí, eu quero preservar o meu espaço, eu quero preservar o meu horário de lazer, eu quero sair com meus amigos ou com minhas amigas à noite, e assim sucessivamente, certo? Isso tudo é um conceito humano, né? E a Europa tem fortes tradições culturais de cada país, é o centro do mundo em matéria de diferenças de língua, de cultura, de histórias, e assim sucessivamente. Então, eu quero crer que, a nível da União Europeia, essa resistência que surge é a partir justamente dessa cultura. Eu quero preservar. Isso a gente vê não só a nível da União Europeia. Se você pega dentro da Espanha, por exemplo, os grupos bascos, né, que se insurgem contra a tentativa de haver um Estado espanhol único, né? E fala, não, peraí, minha cultura vai ser preservada. Isso, em termos econômicos, é mais forte ainda. E aí os interesses são divergentes, né? Você vê, por exemplo, a Alemanha, que tem um crescimento demográfico declinante, né? Por limitações de nascimento de crianças, etc., ela precisava de uma entrada, de uma mão de obra, para poder dar continuidade ao próprio bem-estar da população alemã. Então, para ela, a abertura para a imigração síria foi assim uma necessidade de sobrevivência. Já para a Inglaterra, que tinha dado, durante o processo de descolonização, o direito de ter cidadania inglesa para todas as suas ex-colônias, esse processo imigratório agora recente acabou desfigurando a capacidade econômica da Inglaterra de preservar a qualidade dos que já moravam lá, certo? Ela não precisa de injeção de mão de obra. Então, essas diferenças entre a necessidade de cada país é que vai fazendo com que surja, dentro desses acordos regionais, desses blocos, digamos assim, a necessidade de fazer um rearranjo, né? A sua colocação sobre o país mais fraco e o país mais forte é muito bem colocado, certo? Porque, normalmente, no acordo bilateral, o país mais fraco tem mais a ceder, o país mais forte tem mais a cobrar. Ora, isso é justamente o exemplo que eu acho que vai ter que ser seguido pela OMC, no sentido de falar, bom, de que maneira, dentro de um processo de revitalização da globalização, do multilateralismo, eu consigo, de alguma forma, fortalecer os países mais fracos. E o fortalecimento vai sair dos acordos bilaterais dos países mais fracos com outros países. Então, se os Estados Unidos e o Brasil, nós temos um poder maior dos Estados Unidos, entre o Brasil e Angola, nós temos um poder maior do Brasil, certo? Então, essa coisa linda, essa mescla, esse desafio de uma montagem econômica mais, assim, digamos, justa, eu acho que vai ser o grande, grande desafio dessa nova realidade que, como nós temos cansado de dizer lá, não é excludente do multilateralismo, ao contrário, é a formatação, é a nova maneira da gente ver essa situação. Com relação à sua última colocação da pandemia, eu acho que não só os Estados Unidos, eu acho que eu tenho participado de algumas reuniões com
o embaixador da União Europeia aí no Brasil, certo? E eu tenho visto o seguinte, a União Europeia também está preocupada com isso, certo? Porque quando você chega a um ponto que uma pandemia, você precisa comprar uma máscara, e a venda dessa máscara está submetida a um acordo prévio político, né? Fala, olha, eu não posso deixar que toda a minha sobrevivência no produto simples, como é uma máscara, estejam submetidos a uma outra nação. Os Estados Unidos, com seu poder econômico e com a rápida decisão de transformar isso num problema de segurança nacional, fez com que fosse invocado, você lembra, a legislação de segurança nacional, e até as unidades militares passaram a produzir esses itens todos, e com isso os Estados Unidos se aliviou dessa pressão. Força essa que a Europa não teve. Por outro lado, os Estados Unidos, quer dizer, com essa injeção de capital toda que nós tivemos durante a pandemia, né, foram 7 trilhões de dólares até há pouco tempo, deverão chegar a quase 8 ou 9 trilhões, isso do governo federal, sem contar os estaduais, os municipais, os condados, você vive aqui sabe disso, né? Então, os Estados Unidos, se a Europa toda reagiu em 8% no terceiro trimestre, os Estados Unidos reagiu em 33%. Então, ele vai ter capacidade econômica, vai ter uma situação privilegiada em termos de economia interna para retomar o crescimento muito rapidamente, né? A perspectiva, estive analisando ontem os dados da perspectiva para o ano que vem, em termos de Europa, Estados Unidos, Brasil, etc., a gente vê que os Estados Unidos vai pular na frente assim enormemente e poderá ser um grande baluarte da retomada do crescimento mundial e, nisso, logicamente, poderá alinhavar certas formas de tornar o seu país novamente fornecedor de produtos industriais para reequilibrar esse oligopólio da indústria chinesa, que acabou, de alguma forma, com muita habilidade, com muita competência, dominando os produtos de todas as formas no mundo, fazendo com que a Microsoft falasse, bom, se não reabrir com a China e eu não comprar o produto lá, eu vou ter que, pelo menos, dobrar o preço do meu telefone celular. Ora, isso é uma questão interna que vocês devem ter lido nas análises da própria empresa, certo? Que não sei se foram ao público, né? Mas é uma situação complicada, certo? Aqueles clusters que a gente falava na época da minha faculdade de economia, que seriam úteis, e esta especialização de nações que marcaram a primeira fase do globalismo, como você colocou muito bem, professora, tem que ser reestudado. Ela não pode colocar em risco a independência do sistema produtivo das nações como um todo. Ok, muito obrigada. Estou satisfeita com as respostas. Ok. Bom, obrigado, Carlos, pela apresentação, professoras pelos questionamentos e observações. Agora, para aqueles que estão aqui participando, né, a banca ela vai se retirar dessa sala virtual e nós vamos para uma outra sala virtual, que eu já passei o link para as professoras, para que a gente possa fazer as deliberações. E aí vocês fiquem aqui com o Carlos, né? Podem fazer perguntas aí para ele, né? Fazerem aí as considerações que vocês acharem importantes aí sobre o trabalho dele. E a gente volta assim que nós terminarmos a deliberação, tá? Então eu vejo vocês lá na sala, professoras. Até já. Mestre Alfredo. Vamos botar o pessoal aqui para ligar a câmera, os convidados, então todo mundo vai ter a chance. Tem alguém que está usando o seu nome aí. Porque eu distribuí aquela senha. Distribuiu o link direto, né? É que tinham 2 links, tinha um que era público e um que era seu. Acho que você deve ter distribuído os 2. Ó. Tem colega do mestrado aqui também. Pronto, vamos ver aqui quem é que está. Pronto, agora o pessoal já pode ligar a câmera. Vamos aguardar os membros da banca retomarem.
Tá todo mundo sem câmera, né? O Luiz Filho tá aí. O nosso colega Luiz aí, tudo bom, Luiz? Esse é o pai, não é para Parabéns. Excelente apresentação. Tem a mesma data de nascimento, mas é para o pai. Sério? Tem a mesma data de nascimento? Lógico que não, porque o pai não sabe a data de nascimento do filho. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tem uma Bem, outra você sabe pessoa que com o seu nome aqui, mas quanto não mais sei a gente quem vai é. ficando velho, mais a gente vai ficando tenso, né? Esses desafios aí são bons para o jovem que está todo preparado para essas coisas. A gente fica um pouco mais... Ansiedade. A ansiedade é grande. Mas tudo é controlável. Controlável. Mas acho que... Vamos ver agora, que nem você está esperando o resultado do júri, né? Vai ser condenado, vai cumprir pena. Aprovação. Né? Vai isso aí, né? Que isso, a comparação foi... Já deu certo. Carlos, puxa vida. Bom, você já é professor há muitos anos, aliás, há muitas décadas. Você mesmo citou aí, quando você estava respondendo algumas perguntas. É o celular outro ali que está tocando, já pronto. A Thaís já foi atender. Mas muito bom, excelente. O resultado, acho que todo mundo já sabe. Senão, esse pessoal da banca aí é tudo maluco. Pois é. Essa foi boa. Sabe qual é a grande desvantagem da banca, Flávio? É que, normalmente, eles têm menos conhecimento do que você vai falar, certo? Então... É isso aí, meu amor. Tá certo. Bom, quem é que vai ter mais conhecimento que você nesse campo, rapaz? Puxa. Não, mas parabéns. Beleza, você, como você mesmo falou, né? Quer dizer, nessa jovem idade, ainda voltar para uma universidade, para mais um título. Poxa, você é incrível. Não sei como é que você arranja tempo para tanta coisa. Eu já falei isso para você. E te parabenizo. Tenho inveja. Inveja é boazinha, viu? Não se preocupe. Mas é invejável a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Obrigado, Flávio. Eu vou complementar isso, Barbieri. Tudo bem? Tudo bom? Parabéns antecipadamente, meu caro. Obrigado, enorme mestre. Eu estava me lembrando hoje da palestra da Fundação Getúlio Vargas, que me convidou no sábado, em que o tema a gente levou quase 1h15 para expor, né? E com meia hora... E que foi excelente, os alunos adoraram, viu, Barbieri? Quando eu tinha colaboradores nas empresas por aí, a gente tinha alguns deles que eles se promoviam antes da gente promovê-los, né? Você é o tipo desse sujeito que já é mestre antes mesmo de defender uma tese dessa, meu cara. Então, a palestra que você nos premiou no sábado, os alunos simplesmente adoraram. Então, complementando aqui o colega Musa, sem dúvida nenhuma, é apenas um ritual esse que nós estamos vendo hoje, porque você já é mestre muitíssimo mais das informações que você está colocando tudo aí. Então, eu só tenho que parabenizá-lo e agradecer até pelas suas participações em nossas aulas aí que a gente tem visto, viu? Tem enriquecido bastante. Tenho certeza que vai contribuir muito com o seu material agora e quem sabe se transforme aí num livro que a gente terá o prazer de contar na praça aí, não é? Certo? Muito obrigado. Vindo do mestre da Getúlio Vargas, isso vale 2 vezes. E seguimos aí com o nosso trabalho contigo. James, que bom ter você aí. Pô. O James é o nosso líder intelectual no curso de mestrado, né? Ouvi meu nome? Não sei se eu... Falei mal de você. Desculpa, minha internet está lenta. Obrigado pelo espaço, parabéns pela apresentação, foi muito segura.
O tema certamente é de seu amplo domínio econômico, que eu achei muito interessante é a forma como foi apresentado como uma conversa, né? A gente aqui pôde ter a grata oportunidade de desfrutar da sua experiência sobre o tema. Então, parabéns, certamente o resultado vai ser muito proveitoso e exitoso. Muito obrigado. A banca retornou. Bom, estamos de volta aqui, eu acho que todos? Não, Um minutinho, vamos só aguardar a professora Iris. Iris, Uhum. Bom, Carlos, nós fizemos a deliberação, né? E a sua dissertação ela foi aprovada, tá? Há uma recomendação para a publicação, desde que sejam feitos os ajustes que a banca apontou, tá certo? Então, essa é a recomendação que a gente faz. Bom, para finalizar aí, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de ter tido essa interação com você, né? Eu acho que o trabalho que foi desenvolvido, ele chegou a bom termo, né, com essa defesa, né, com o produto que é a sua dissertação, né? Eu estava comentando lá com as professoras que é um tema que me é muito caro, né? A questão da globalização e relações internacionais e também direito internacional, mais especificamente, né? Essa questão dos regimes internacionais, né? E que eu tenho defendido bastante de que, eventualmente, os regimes internacionais, como eles querem englobar muita coisa, eles não colocam quase nada. E aí, então, mas, por outro lado, você tem o outro lado, que é um sistema de estados, né? Que estão numa estrutura que é anárquica, né? Ou seja, cada um vai buscar o seu próprio interesse, então fica aquela coisa do poderoso contra o mais fraco. Então, eu tenho defendido ali até a chamada via média do direito, não do direito internacional ou do direito nacional, mas do direito transnacional como algo que consiga captar aquilo que, eventualmente, no internacional ou no local a gente não consegue captar, né? Então, foi realmente um grande prazer ter trabalhado com você, né, nessa fase da tua carreira acadêmica, e agradecer também às professoras Olívia, Iris e Ida, né, pela leitura atenta do trabalho, né, e nos ajudarem tanto aí a captar coisas que, eventualmente, nós que estamos envolvidos no processo não conseguimos, mas que faz com que o seu trabalho cada vez mais ganhe robustez com a grande ajuda que elas nos prestaram nesse ponto. Tá? Então, parabéns, sinta-se abraçado e sucesso na sua carreira acadêmica daqui para frente. Obrigado, eu quero deixar claro que eu devo 90% se não 100%, a orientação do professor Douglas por esse trabalho. Espero que tenha contribuído para o conhecimento não só dos meus colegas, como da banca, e pretendo continuar produzindo nessa mesma linha, que eu acho um tema extremamente momentoso no momento. Se eu entendi, vou pegar essas recomendações para poder reformatar a parte final da tese, e depois vocês me falam se isso diz que há aprovação ou a reprovação, para que a gente possa realmente poder estar com esse novo caminho na ordem acadêmica. Ok. Bom, parabéns, então, e como presidente da banca, eu dou por encerrada, então, essa nossa sessão. Obrigado. Obrigada, parabéns para o mais novo mestre aí. Parabéns. Exatamente, parabéns, Carlos.
Muito obrigado. Muito obrigada. Então. Parabéns, Carlos. Na verdade, eu chamo de Barbieri, né? Então, parabéns, Barbieri, pela conquista. E obrigado por ter escolhido a Ambra nos últimos anos, ao longo dessa jornada até este dia de hoje. Parabéns. Obrigado, Ambra, por tudo. Pô. Um abraço, então, a todos. Parabéns, Carlos. Um abraço. Joia. Sucesso. Parabéns, parabéns. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Boa tarde.